O estudo da ancestralidade africana é fundamental para compreendermos a nossa história e identidade enquanto povo brasileiro. O livro Um Rio Chamado Atlântico, escrito pelo renomado autor Alberto da Costa e Silva, é uma obra que traz um profundo mergulho nesse tema. Através da análise da história do continente africano e das conexões entre África e Brasil ao longo dos séculos, o autor nos apresenta uma rica perspectiva sobre as nossas raízes e as contribuições da cultura africana para a formação da identidade brasileira. Além disso, Um Rio Chamado Atlântico é um audiobook que traz uma linguagem acessível e envolvente, o que o torna prazerosa e enriquecedora. Com ele, é possível ampliar nossos horizontes e reconhecer a importação. Início do capítulo Na Margem de Cá. Na margem de cá. Ser africano no Brasil dos séculos XVIII e XIX. A Eduardo Portela. Quando alguém mencionava, no Brasil dos séculos XVIII e XIX, um africano, o mais provável é que estivesse a falar de um escravo, pois nessa condição amargava a maioria dos homens e mulheres que, vindos da África, aqui viviam. Mas podia também referir-se a um liberto, ou seja, a um ex-escravo. Ou a um emancipado, isto é, um negro retirado de um navio surpreendido no tráfico clandestino. Ou, o que era mais raro, a um homem livre que jamais sofrerá o cativeiro. Escravos, libertos, emancipados ou livres, poucos estranhariam as paisagens brasileiras, porque muitas vezes semelhantes às que tinham deixado na África e que se haviam tornado ainda mais parecidas, graças à circulação entre o Índico e o Atlântico de numerosas espécies vegetais, como a mandioca, o milho, o inhame, o quiabo, o cocô, a manga, o ananás, o tamarindo, o tabaco, a maconha, o caju e a jaca. Por isso, vir da África para o Brasil era como atravessar um largo rio. Quem se sentia mais distante das praias africanas era naturalmente o escravo, privado da liberdade de cruzar as grandes águas. No entanto, durante os anos de sobrevivência em cativeiro, aquele que fora forçado a atravessar o Atlântico jamais se desligava inteiramente da sua África pessoal e, se tinha sorte, podia, alguma vez no exílio, ouvir notícias da sua aldeia nativa e das terras que lhe eram vizinhas. Como a crescente demanda de mão de obra servil não podia ser satisfeita pela via da natalidade, o Brasil necessitava da importação para renovar e ampliar a sua escravaria. Os escravos africanos assistiam, por isso, à repetida chegada de novas pessoas do outro lado do mar e, de quando em quando, de área próxima à de sua origem, fosse Ndongo, Congo, Maí, Alçá, Ijexá, Mandinga, Ovimbundo ou Queto. A importação continuada de escravos fazia com que a África rejetasse permanentemente a sua gente, com ela, os seus valores no Brasil. O processo de acomodação cultural do africano era, assim, continuamente interrompido. Em vez de render-se de todo à maneira de viver do branco, um Ijebu escravizado fortalecia-se em suas crenças e em seus costumes a cada desembarque de um navio vindo de Lagos, e enriquecia-se ao contato com africanos de outras origens. Isso, que se notava com maior evidência no Brasil urbano, não deixava de passar-se no Brasil rural. Era comum nas cidades maiores, como Salvador, Rio de Janeiro, Recife e São Luís, a existência dos chamados cantos de trabalho, onde os escravos de ganho ficavam à espera de quem contratasse os seus serviços. Em cada uma dessas esquinas, reuniam-se os que se tinham por da mesma nação, ou falavam a mesma língua, ou eram, na África, vizinhos ou culturalmente aparentados, ou eram malungos, ou seja, tinham chegado ao Brasil no mesmo navio. Aqui, ficavam os nagos, ali, os jejes, lá, os cabindas, acolá, os angolas, mais adiante, os moçambiques, identidades que os africanos criaram no Brasil. E entre os seus aparentados e semelhantes ajustavam fidelidades e renovavam os contatos com a África de cada um. Nesses pontos de encontro, e nos pátios que prolongavam as cozinhas, e nas senzalas, e nos esconderijos das matas, os escravos tentavam refazer como podiam os liames sociais violentamente partidos. Em cada um desses lugares, não seria raro que alguns chegassem, passadas de boca em boca, notícias de seus pagos. E não seria inimaginável que um ou outro aristocrata feito escravo por motivos políticos pudesse enviar mensagens para a terra de onde fora desterrado. O ir e vir de notícias e de boatos era possível porque os navios negreiros armados para o tráfico em Salvador, no Rio de Janeiro ou no Recife e que saíam desses portos diretamente para a África tinham a maioria de suas tripulações formada por marinheiros negros, muitos deles africanos de nascimento. Esses barcos podiam servir,
portanto, ainda que involuntariamente, de correio e, alguma vez, de embaixada. Nem faltariam, a trazer e a levar notícias que podiam tomar a forma de recados sem destinatários precisos, uns poucos escravos que acompanhavam os seus amós em viagens à África e alguns ex-escravos que os ex-donos, agora patrões ou até mesmo sócios, mandavam regularmente à costa africana, para ali adquirir cativos. Explica-se assim porque muito do que se passava na África repercutia no Brasil. Disto sabia ou teve o pressentimento aquele governador do Rio de Janeiro, que, escrevendo ao rei de Portugal, no primeiro terço do século XVIII, sobre levantes de escravos, afirmava que essas sublevações se deviam à frequência dos navios que chegavam da costa da mina. Pois os navios da costa da mina, juntamente com novos escravos, traziam notícias das guerras que se travavam na África e sementes de revoltas. Por isso, Nina Rodrigues sustentava que a Guerra Santa de Usumo Danfodio tinha atravessado as florestas do Yorubo, cruzado o oceano e ressoado na Bahia, onde teria inspirado as chamadas revoltas dos Malês. Muitos dos envolvidos nessas rebeliões tinham deixado de ser escravos. Eram libertos. E estes, os libertos, contavam-se em grande número, desde o século XVII, uma vez que a manumissão nunca se apresentaram no Brasil, ao contrário do que sucedeu na América Inglesa, maiores entraves legais. Por esse motivo, embora o escravo não se reproduzisse como escravo em número suficiente para alimentar a demanda, durante 3 séculos, o país recebeu entre 3 e 5 milhões de cativos, mas, em 1850, a sua população servil era de apenas cerca de 1 milhão, não cessou jamais de crescer, no Brasil, a população de origem africana. No recenseamento de 1872, contavam-se 2 milhões de negros e 4 milhões de mulatos, num total de 10 milhões de habitantes, a fazer prova de que o negro, africano ou crioulo, se reproduzia como pessoa, sobretudo como liberto ou livre. 18 anos mais tarde, já após o 13 de maio, numa população de 14 milhões, havia 6 milhões de brancos, a dos quais 1 milhão, pelo menos, seria de imigrantes recentes, 2 milhões de negros e 6 milhões de mulatos. Mas, desses brancos dos recenseamentos e das estatísticas, quantos seriam realmente brancos? Quantos não seriam mulatos claros, tidos socialmente por brancos? Na realidade, o uso e o abuso sexual da mulher escrava geraram no Brasil um enorme volume de mestiços, a maioria da população do país no século XIX. Não era incomum que um escravo comprasse sua liberdade com dinheiro reunido em lenta e sofrida poupança, ou por meio de procedimentos cooperativos tipicamente africanos e que tiveram ampla vigência no Brasil, como o exusui urbano. Semanalmente ou uma vez por mês, um grupo recolhia de cada um dos seus membros uma pequenina quantia de dinheiro e, quando essa quantia atingia o montante necessário, entregava a um deles, escolhido por sorteio, para que adquirisse a liberdade. Os escravos de um mesmo canto de trabalho, de uma mesma etnia ou da mesma fazenda podiam contribuir regularmente para essa espécie de caixa de poupança, que os ia remindo um a um. Além disso, um senhor podia alforriar uma escrava porque esta lhe dera um filho. Ou libertar um escravo porque este lhe salvara a vida. Ou por gratidão a um gesto excepcional. Ou porque o iria substituir, ou a um filho seu, como soldado, conforme se deu, em grande número, na Guerra do Paraguai. Como quer que tivesse recuperado a liberdade, o africano tinha diante de si uma escolha, que podia ser um dilema em ficar no Brasil, onde não adquiria com a liberdade a condição de cidadão, só os negros nascidos livres no país o eram, ou voltar para a África. Muitos regressaram à África. E alguns dividiram suas vidas entre o Brasil e a África. Foram comerciantes de artigos africanos no Brasil e de artigos brasileiros na África. E foram também comerciantes de escravos, como João de Oliveira. Este Yorubá, liberto, voltou para o Golfo do Benim, onde abriu Porto Novo e Lagos ao tráfico negreiro baiano, construindo às suas próprias custas as instalações para o embarque de cativos. Sirva como outro exemplo Joaquim de Almeida, que viajou várias vezes à África, a mercadejar para o seu ex-senhor, e depois se estabeleceu na costa, em Aguê, onde enriqueceu como negreiro e fundou a cidade de Atoetá. E cito ainda José Francisco dos Santos, mais conhecido pelo cognome de Alfaiate e cujas cartas comerciais, em número de 112, foram encontradas por Pierre Verger em Ajudá. Essa correspondência mostra como se ligavam as duas praias do Atlântico, entre as quais as famílias costumavam dividir-se, para melhor mercadejar, e um irmão voltava para a África e o outro ficava no Brasil. E quem eram os africanos que jamais tinham sido escravos e viviam no Brasil? Eram poucos.
Eram aqueles comerciantes africanos que chegavam da África com tecidos do Ijebu, do Benin e de Cabo Verde, nozes de cola, sabão da costa, azeite de dendê, certas espécies de pimenta e todo tipo de mercadorias que encontravam mercado fácil na enorme comunidade africana e na ainda maior comunidade de negros e mulatos nascidos no Brasil, mas que se mantinham fiéis à África, afetiva, religiosa e culturalmente. Eram também as crianças e adolescentes que os pais mandavam estudar no Brasil. Não foi raro, entre Gana e os Camarões, que reis, chefes e comerciantes africanos enviassem seus filhos a frequentar escolas na Bahia, como fez com 3 deles, na metade do século XIX, o Obá de Lagos, Cozoco. Mocinhas e rapazolas eram entregues, em Salvador, aos cuidados de comerciantes brasileiros que tinham negócios na África. Uma das que estudaram em Salvador foi a filha do chefe Cumalangã, Gijibu, que se casou com Francisco Félix de Souza, o famoso Xaxá de Ajudá. Um príncipe que, tendo estudado na capital baiana, se tornou, depois, o Gengen ou cabeça do bairro Avangigo e o principal chefe de Badagry. Ele aparece nos textos como Guinguém ou Ganga, o que não era certamente o seu nome, mas, sim, uma corruptela de seu título, Gengen. Esse Guinguém ou Gengen morou por 2 vezes no Brasil, e na primeira, como aluno, na segunda, a partir de 1782, como exilado político, pois, deposto em Badagry, foi deportado para Salvador. Os exilados políticos tanto podiam ser livres quanto escravos, e temos exemplos dos dois. Embora quase todos tenham passado, entre nós, despercebidos, os escravos deviam ser mais numerosos, porque a escravidão foi também uma forma de castigo político. Há um caso famoso, contado por Archibald Dalzell no seu livro sobre o antigo Daomé, o do príncipe Frucu, vendido ao Brasil pelo seu desafeto, o rei Tegbezu. No Brasil, é provável que os escravos e libertos fões lhe tenham comprado a liberdade. O fato é que ele passou 24 anos na Bahia, sem perder contato com o Daomé, e não afastemos a hipótese, é animar os seus partidários com a esperança de regresso. Ao subir ao poder um novo rei, Pengla, este, que era seu amigo de infância, mandou buscá-lo no Brasil. Com a maior facilidade, o que mostra que se sabia onde ele estava. Quem provavelmente não tinha a menor ideia de que entre os seus escravos havia um importante príncipe dalmiano era o seu senhor brasileiro, e, se soube, disso não ficou registro. Após a morte de Pengla, em 1789, Frucu, que adotará um novo nome, um nome brasileiro, de Jerônimo, concorreu ao trono, mas o perdeu para Gomblo. Um outro caso igualmente famoso é de Nangontimé, a mãe de Gueso, vendida como escrava, com toda a sua corte, pelo rei Adandosa. Quando Gueso ascendeu ao trono do Daomé, mandou várias embaixadas ao Brasil e às Caraíbas em busca da mãe e nunca a encontrou. Só no século XX é que ela seria localizada por Pierre Verger, se é que Nangontimé foi, como aventou Verger e não descarta Sérgio Ferretti, a fundadora do Querebetão de Zomadonu, a Casa das Minas de São Luís do Maranhão. No Rio Grande do Sul encontro um bom exemplo, ainda que tardio, para somar ao do Gengen de Badagry. Também não veio desamparado de recursos para o seu exílio político no Brasil, mas como pensionista do governo britânico, aquele José Custódio Joaquim de Almeida, mais conhecido como o Príncipe de Ajudá, famoso pela largueza com que vivia em Porto Alegre. Não foi apenas nos quilombos, portanto, que houve reis e chefes africanos. Em muitas partes, no seio da escravaria, reis e grandes chefes viveram e sofreram em segredo. Embora escravos, eles continuaram muitas vezes a receber o respeito e as homenagens de seus súditos também no cativeiro. Como aquele macambira do romance Rei Negro, de Coelho Neto. E como alguns que fingiam ser soberanos de fantasia, em determinadas manifestações que atualmente são folclóricas, mas que talvez fossem algo mais do que folguedos no passado. Refiro-me, por exemplo, aos maracatus. Os maracatus são desfiles de natureza real, que se repetem no Nordeste do Brasil. Ao ritmo dos tambores, marcham o rei e a rainha sob enormes guarda-sóis, como na África, no meio de seus súditos. À frente dos soberanos, dança uma jovem que traz na mão uma boneca. Esta boneca chama-se Calunga, e é um símbolo de poder, o Lunga ou Calunga, entre os Pendes e outros povos de Angola. Até recentemente, ignoro se isto continua a dar-se, antes da saída do maracatu, cada figurante ia até a boneca, tocava-a e fazia um gesto de veneração. Está aí o sinal de que o desfile, sob disfarce de festa, devia encobrir antigamente uma outra realidade, não só religiosa, mas também política, o que nos faz suspeitar de que o rei do maracatu, no passado,
era um rei africano, a mostrar-se aos seus súditos no exílio e a chefiar, sem que os senhores disso suspeitassem, uma rede de ajuda mútua. Uma comunidade que podia estar dispersa entre várias propriedades rurais e vários bairros urbanos, mas procurava, a seu modo e como lhe era permitido, preservar e continuar a África no Brasil. Os candomblés, os tambores, os xangos e os terreiros de Umbanda, além de serem lugares de encontro do homem com o transcendente, foram redutos de resistência do escravo à desumanização, de preservação de seus valores e de proteção coletiva. Não bastaram, porém, aos escravos e ex-escravos, que se apropriaram também, no Brasil dos séculos XVIII e XIX, de organizações de origem europeia e as puseram a trabalhar em favor deles. Lembro especialmente as confrarias católicas, algumas das quais, em igrejas dedicadas a santos negros, como São Benedito e Santa Efigênia, ou a padroeiros dos escravos, como Nossa Senhora do Rosário, eram integradas exclusivamente por africanos e seus descendentes, e não raro, de uma só nação. São numerosos, sobretudo em Minas Gerais, os tetos de igrejas pintados por africanos ou filhos e netos de africanos, com anjos negros, anjos mulatos e santos amulatados. Nem falta nas esculturas, e lembro a Via Sacra do Aleijadinho, em Congonhas do Campo, o branco de nariz longo e pontudo, ao mesmo nariz com que os portugueses frequentam os bronzes do Benim, a representar o martirizador, o torturador, o inimigo. O africano justapôs ou superpôs as suas formas culturais às que provinham da Europa. Na música, nas danças, na culinária, na casa e no arruado dos bairros populares. Mas também se apropriou, sem em quase nada modificá-las, de algumas dessas formas europeias. Dou o exemplo das antigas orquestras de escravos, libertos e seus descendentes que tocavam, no interior do Brasil, obras de Haydn, da escola de Mannheim de Mozart, e compunham como se estivessem na Alemanha ou na Áustria. Como fez, entre tantos outros, José Joaquim Emérico Lobo de Mesquita. O mais comum, porém, foi a mescla dos valores africanos com os europeus e os ameríndios, na reorganização da vida familiar, no compadrio e até na roupa. Vejam-se os casos do turbante e do pano da costa das Baianas. O turbante parece que andou viajando da África para as Américas e das Américas para a África. O seu uso pelas mulheres talvez tenha começado com as luso-africanas da Senegâmbia e das Guinés ou com as crioulas do Brasil e das Caraíbas. No resto da África, só lentamente, e não em toda a parte, o turbante feminino disputaria com os cabelos trançados. Quanto ao pano da costa, não parece haver dúvida de que foi a brasileira quem o começou a usar como chale ou sobre um dos ombros. De volta à África, ele passou a caracterizar a vestimenta das agudais, das amaros, das brasileiras, das descendentes dos ex-escravos que retornaram do Brasil. O traje da baiana, do qual o pano da costa é parte essencial, não estaria, porém, completo sem três heranças portuguesas, a saia rodada, a blusa de rendas e os tamanquinhos. Dessas justaposições, recriações, somas e misturas, há evidências por todo lado. Nas urbes brasileiras, a cidade africana se incrusta na europeia. Na música popular, embaralham-se instrumentos africanos e europeus. Alguém lembraria igualmente a confluência de ritos religiosos do candomblé com os da Igreja Católica, por exemplo, na festa do Senhor do Bonfim, a lavagem da igreja, na qual se repete uma cerimônia, com mulheres a levar à cabeça jarras de águas com flores, para a purificação de um sítio ritual, que se processa no sul da República do Benim. O africano no Brasil, o livre, o liberto, mas sobretudo o escravo, foi um elemento altamente civilizador, como já pensava um dos grandes políticos brasileiros do século XIX, Bernardo Pereira de Vasconcelos. Bernardo Pereira de Vasconcelos disse alto no Senado, em 1843, esta frase em tudo verdadeira: a África civiliza a América. Eu a tenho na memória, ao voltar-me para o africano escravizado que vivia em terras brasileiras nos séculos XVIII ou XIX e ao perguntar-lhe como é que gostaria de ser lembrado por nós, brasileiros de hoje. Creio que gostaria que dele não esquecêssemos o exílio forçado, a humilhação e o sofrimento, mas que também lembrássemos a criatividade com que se deu a uma terra que logo fez sua, ocupou com seu trabalho e encharcou de beleza. Seríamos não só injustos e ingratos, mas também não merecedores de seu exílio, de sua humilhação e de seu sofrimento, se olvidássemos o papel enorme e decisivo do escravo na construção do Brasil. Se alguém merece ser o herói nacional deste país, este alguém é ele. 1996. Um chefe africano em Porto Alegre. Não era sempre amarrados no fundo dos porões que africanos atravessavam o Atlântico, durante a época da escravatura. Foram várias,
Por exemplo, as missões diplomáticas enviadas ao Brasil por reis do Golfo do Benin, conforme registraram J. F. de Almeida Prado e Pierre Verger II. Em Salvador desembarcaram embaixadores do Daomé em 1750, 1795, 1805 e 1811, o rei de Porto Novo mandou os seus em 1810, e o Ologundianin ao Lagos, em 1770, 1807 e 1823, sendo que nesta última data o enviado trazia mensagens de reconhecimento da independência do Brasil não só do rei de Lagos, mas também de seu suzerano, o Obá do Benin. Não era raro que reis e nobres africanos confiassem à Bahia a educação dos seus filhos. E eram frequentes as trocas de correio e as viagens de negócios entre a chamada Costa dos Escravos e o Brasil. O leque de histórias que começou a abrir-se é de uma riqueza até há pouco insuspeitada. Basta recordar, por agora, as atividades comerciais de Pierre Tamata, o menino escravo alçá, educado na França, mas tido por brasileiro, que veio a ser secretário do rei de Porto Novo e, mais tarde, quando Alafim de Oio decidiu fazer daquela cidade o seu cais de embarque de escravos, em detrimento de ajudar, o seu mais importante mercador. Havia também africanos que as perseguições políticas empurravam para a Bahia. Entre esses exilados, incluíam-se membros de famílias reais, e a maioria chegava escravizada. A fim de protegerem-se, mantiveram quase sempre suas identidades em segredo. Somente alguns de seus próprios conterrâneos sabiam que um camarada de cativeiro era de estirpe real. E, se sentiam compelidos a desdobrar-se para lhe comprar a liberdade, mas obrigados ainda se viam em manter em sigilo quem realmente ele era. Mas havia príncipes, e isso era raro, que não tomavam tais precauções e não hesitavam em revelar, e talvez até mesmo para senhores ironicamente incrédulos, as suas verdadeiras identidades e as altas posições hierárquicas que ocupavam na África. No fim do século XVIII, o famigerado traficante de escravos Archibald Dalzell contou-nos em poucas linhas a história de quem fora, até havia pouco, o Gengen ou chefe do bairro Avangigo e, por algum tempo, o mais poderoso dignitário em Badagry. Chamou-lhe Guinguém, tomando por nome pessoal o que era um título, e grafando a palavra como a ouvia. Esse Guinguém ou Gengen experimentou na Bahia dois tipos de vida diferentes. Primeiro, como estudante, quando jovem, provavelmente durante o governo de seu pai, que tivera o mesmo título. Com a morte deste, disputou a primazia em Badagry com um outro chefe, cessou, saindo vitorioso do embate, em 1776. Mas, poucos anos depois, o Acra, chefe do bairro de Jegba, tornou-se a força dominante. E o Gengen foi, em 1782, deposto e exilado para o Brasil. 20 escravos foram embarcados no mesmo navio para garantir a sua subsistência, o que confirmaria a sua condição de deportado político. Africanos livres que vinham para o Brasil frequentemente traziam consigo um certo número de escravos em vez de dinheiro. Os escravos podiam ser vendidos um a um, de acordo com as necessidades de seus donos, como se fossem travelers cheques ou letras de câmbio. Também conhecida é a história de Frucu, um filho ou neto do rei Agaja, AC de 1716 a 1740, do Daomé, que foi vendido como escravo pelo rei Tegbezu, a de 1740 a 1774, juntamente com várias outras pessoas da sua linhagem. Frucu morou no Brasil durante 24 anos, até ser chamado de volta à África por seu amigo de infância e sucessor de Tegbezu, o rei Pengla, a de 1774 a 1789. No governo deste exerceu pelo menos uma função pública importante, e como era fluente em português, teve a seu cargo o comércio com os estrangeiros no porto de Ajudá. Quando da morte de Pengla, em 1789, Frucu, já agora usando o nome adquirido no Brasil, de Jerônimo, concorreu ao trono, contando, ao que consta, com amplo apoio popular, mas foi derrotado por Agonglo, que reinou até 1797. Após a escolha de Agonglo, Frucu desaparece dos registros. O rei Adandozan, de 1797 a 1818, também usou a escravatura nas Américas como um meio de banir seus inimigos políticos. Ele vendeu Nagontimé, a mãe do futuro rei Guezo, de 1818 a 1858, juntamente com muitas de suas acompanhantes, aos traficantes negreiros. Propôs Pierre Verger que Nagontimé tivesse criado o Querebetão de Zonadonu, ou Casa das Minas, em São Luís do Maranhão, onde são venerados todos os vodus dos reis de Abomé, desde o primeiro até Agonglo. 9 Se a hipótese de Verger for correta, Nagontimé teve o nome mudado para Maria Jesuína, pois a tradição oral diz que assim se chamava a fundadora da Casa das Minas. O antropólogo Sérgio Ferretti,
que há muitos anos estuda o Querebetão de Zona do Nu, afirma que as velhas voduncis jamais mencionam o nome africano da fundadora, e considera este como sendo um dos segredos da casa. Elas não deixam de ressaltar, porém, que as que criaram o santuário eram todas africanas e chegaram ao Maranhão no mesmo navio. Ferretti sugere que, no caso de Mãe Aonoxê, Maria Jesuína e Nagontimé não terem sido a mesma pessoa, a rainha poderia ter sido quem iniciou a primeira no sacerdócio. É também possível que Mãe Jesuína fosse uma das parentas ou acompanhantes da rainha Dalmiana e tivesse sido colocada como chefe da Casa das Minas, a fim de permitir a Nagontimé manter incógnita a sua identidade. O rei Gueso teria também vendido gente do palácio à Bahia. Como Mino, uma das esposas de Adandosa. Em Salvador, ela casou-se com Joaquim de Almeida, um escravo que, depois de liberto, regressou à África e se tornou um grande traficante. Teria sido por isso que Joaquim de Almeida, o Joqui, se instalou em Agui em vez de Ajudá, onde sua mulher estaria ao alcance de Gueso. Seu colega de cativeiro, Antônio Almeida, também retornou à costa africana, para comerciar com escravos. De nome verdadeiro Olufadé, ele era, ao que consta, filho de Olukokun, rei de Zein. Dois autoproclamados príncipes, que alardeavam o que eram ou queriam ser, chamaram-se Bem-vindo e Cândido da Fonseca Galvão, o segundo, filho do primeiro, também conhecido como o Bá II da África. Bem-vindo era o nome brasileiro de um pretenso filho ou neto do Alafim Abiodun, de 1774 a 1789, de Oió. Vendido como escravo ao Brasil, no início do século XIX, Bem-vindo, após ser alforriado pelo seu dono, tentou fortuna nos campos de diamante da Bahia, onde Cândido veio a nascer. No livro que dedicou a este último, Eduardo Silva descreve o seu personagem como um homem inteligente fora do comum. Alto e forte, Cândido distinguiu-se como soldado durante a Guerra do Paraguai e voltou alferes dos campos de batalha. Estabeleceu-se no Rio de Janeiro e se tornou conhecido como um príncipe no exílio, não apenas dos Yorubais, sobretudo dos que, vindos da Bahia, se congregaram num bairro que tomou o nome de Pequena África, mas também dos demais africanos e seus descendentes, fossem escravos, libertos ou homens livres. Em um dos artigos que costumava escrever para diferentes jornais sobre os problemas do país, da cidade e das camadas populares, ele deixou claro considerar-se detentor do direito divino, por herança de seu avô Abiodun, acrescentando Momobaia Migeoba, o que significa o filho de um rei é rei. Do ponto de vista de alguns de seus contemporâneos, Cândido era um beberrão megalomaníaco, mas o imperador Dom Pedro II não hesitava em recebê-lo no Palácio de São Cristóvão. Todos os sábados, o príncipe Obá II, seu pai, bem-vindo, Forobá I, com seu grosso bigode, cavanhaque pontiagudo e pincenê acavalado no nariz, comparecia, de uniforme militar e com as condecorações a que tinha direito, à cerimônia do beijamão. Durante o resto da semana, usava cartola, fraque preto e luvas brancas. Levava, ao mesmo tempo, uma bengala e um guarda-chuva, a bengala, uma marca de distinção social das elites brasileiras, e o guarda-chuva, uma prerrogativa do Alafim. Melo Moraes Filho, que o conheceu pessoalmente, conta-nos que muitos negros ajoelhavam-se na rua, à sua passagem, e que ele era sustentado por um tributo pago por aqueles que se consideravam seus súditos. A queda e o exílio do imperador brasileiro representaram um grande golpe para o príncipe Obá II. Com a proclamação da República, ele sofreu não apenas desgosto, mas também humilhações, e, menos de 8 meses depois, morreu no desamparo e na indigência. Escreve Eduardo Silva, surpreendentemente, sua morte ocupou as primeiras páginas dos jornais do Rio, e quase todos os artigos sobre ele enfatizavam a enorme tribo de seguidores e a imensa popularidade do príncipe. 16 inteiramente diferentes foram a vida e a morte de um outro príncipe, que adotou o nome brasileiro de José Custódio Joaquim de Almeida. 17 Ele chegou ao Brasil por volta de 1864, não como escravo, mas como um homem livre e desterrado da pátria. Ignoram-se as razões por que veio para o Brasil. Teria sido expulso por algum conflito político? Seria um fugitivo? Ou teria sido exilado pelos britânicos? Custódio Joaquim afirmava repetidamente que recebia do cônsul britânico um estipêndio mensal em libras esterlinas, para que ficasse longe da África. De onde seria ele? Seus contemporâneos gaúchos estavam convencidos de que provinha da Costa da Mina, o que não explica grande coisa, porquanto Costa da Mina, no Brasil dos séculos XVIII e XIX, incluía a Costa do Ouro e o Golfo do Benim. Um negro da mina podia ser um Fante, Gan, Achante, Gan, Fon, Evé, Maí,
Hausa ou Yorubá. Em alguns lugares, como no Rio de Janeiro, qualquer africano que não fosse de Angola, dos Congos, do Gabão ou de Moçambique podia ser chamado Mina. Tudo o que sabemos sobre Custódio Joaquim provém do que foi impresso nos jornais do Rio Grande do Sul, durante as primeiras décadas do século XX. De acordo com essas notícias, ele deixou a terra natal em 1862, quando tinha 31 anos de idade. Conhecido pelos africanos de Porto Alegre como Príncipe de Ajudá, talvez não tivesse com essa cidade maior ou qualquer ligação. O título pode ter lhe sido dado porque lá embarcou. Mas talvez fosse o líder de uma comunidade de imigrantes de Ajudá numa terra próxima, como as que existiam, semi-independentes, em 4 bairros de Badagry, uma delas comandada pelo Gengem. Não resisto em imaginar que Custódio Joaquim se contasse entre os chefes envolvidos na disputa entre o Reino Unido e a França pelo controle do Golfo do Benin. Não seria assim coincidência ter ele partido da África alguns meses depois da anexação britânica de Lagos. E vários antes da de Badagry. Custódio Joaquim só chegou ao porto de Rio Grande 2 anos após haver saído da África Ocidental, o que significa não ter ele viajado diretamente para o Brasil. Pode ser que tenha ido primeiro à Grã-Bretanha ou talvez a Montevidéu ou Buenos Aires, pois ambas as cidades possuíam fortes vínculos com os britânicos. Se assim tiver sido, é fácil explicar por que escolheu, no Brasil, morar no Rio Grande do Sul, bastava-lhe cruzar a fronteira. Custódio Joaquim viveu na cidade do Rio Grande durante vários anos. Mudou-se depois para Bagé. Nelas, fundou centros para a prática da religião africana, pois era um devoto do Vodou ou do Orixá Ogum. Tornou-se também famoso como especialista no uso de ervas medicinais. Em 1901, Custódio Joaquim instalou-se em Porto Alegre. Adquiriu uma casa na rua Lopo Gonçalves, N graus 496. Nessa mansão, morou com suas 5 filhas e 3 filhos, não se encontrando na imprensa da época referência alguma à sua mulher ou às suas mulheres. O bairro era habitado principalmente por imigrantes italianos e seus descendentes. Pouco a pouco, porém, velhos africanos e negros brasileiros começaram a estabelecer-se em volta da casa do príncipe, provavelmente por desejarem ficar perto do homem que consideravam seu líder. Com o passar dos anos, o número de pessoas que moravam na casa aumentou para 25, sem incluir os empregados, formando uma espécie de pequena corte. Atrás da casa, Custódio Joaquim mantinha uma cudelaria para cavalos de corrida. Ele se considerava um grande especialista em cavalos e cuidava pessoalmente de seus animais. Todos os domingos, um ou mais de seus equinos tomavam parte nas corridas oficiais do Jockey Club de Porto Alegre. Seu conhecimento de cavalos talvez seja uma indicação de que ele não era nativo do litoral africano, onde os cavalos eram virtualmente inexistentes, por causa da mosca tsetse, mas, sim, da savana. É preciso lembrar, contudo, que, antes de chegar a Porto Alegre, Custódio Joaquim viverá 37 anos numa região famosa por seu amor aos cavalos e pela criação de equinos, e é possível que tenha adquirido os gostos e habilidades de um gaúcho já no Brasil. Custódio Joaquim tinha também um lando guardado num galpão que, mais tarde, foi usado como garagem para o seu Chevrolet. Nessa época, não se viam mais do que 1 ou 2 dúzias de automóveis circulando pelas ruas de Porto Alegre, porque só as pessoas ricas tinham recursos para comprá-los. Custódio Joaquim, sem dúvida alguma, pertencia a esse grupo. Era proprietário de uma segunda casa, na Praia da Cidreira, e nela costumava passar parte do verão, sempre rodeado por uma enorme quantidade de convidados. Em sua casa de Porto Alegre, ele não apenas recebia muitos hóspedes e visitantes, como também abrigava pessoas com problemas financeiros ou de saúde. Continuava a tratar os doentes com ervas, apoiando-se na medicina tradicional africana. Nessa prática, teve, durante muito tempo, a assistência do filho de um imigrante alemão. O rapaz veio bater-lhe a porta como indigente, a pedir-lhe auxílio, e acabou por permanecer na casa, como uma espécie de agregado. Todos os anos, por ocasião de seu aniversário, o príncipe de Ajudá dava uma festa que durava 3 dias. Uma festa africana. O governador do estado, Borges de Medeiros, comparecia sempre às comemorações. Após a abolição da escravatura e da proclamação da República, homens como Custódio Joaquim passaram a ter importância eleitoral. E Borges de Medeiros não ignorava que uma palavra favorável do príncipe de Ajudá podia render-lhe um bom número de votos de brasileiros de ascendência africana. Com mais de 1,83 metros de altura, forte, extrovertido e cheio de energia,
Custódio Joaquim era fluente em inglês e em francês, mas, curiosamente, nunca chegou a falar um português perfeito. A maior parte do tempo vestia-se de preto, de acordo com a moda europeia, porém, em ocasiões especiais, usava trajes africanos ou uma mistura de roupas africanas e europeias do século XVIII, jamais omitindo sua condecoração britânica. Frequentemente, cobria a cabeça com um fez vermelho ou um gorro branco, com abas laterais que lhe cobriam as orelhas, semelhante a um gorro a cã de couro, e, na maioria das fotografias, aparece fumando um grande charuto e usando um relógio de bolso, com uma pesada corrente de ouro. O príncipe de Ajudá morreu no dia 28 de maio de 1935, supostamente com mais de 100 anos de idade. Sentia orgulho de sua idade avançada, que gostava de alardear. Comemorou seu centenário com uma festa que foi considerada por um dos jornais da cidade como a mais fantástica jamais havida em Porto Alegre. Nesse dia, montou um de seus cavalos sem qualquer ajuda, para demonstrar que ainda era um homem forte. Teve um funeral de acordo com as tradições da África Ocidental, para estupefação de seus amigos católicos e brancos. A festa do enterro durou vários dias, com música, dança e banquetes. Custódio Joaquim aplicou seu prestígio e riqueza para melhorar as condições dos africanos e de sua comunidade, num estado onde existia forte discriminação contra os negros. Graças à sua personalidade exuberante e carismática, e talvez, também, pelo fato de que se apresentava como membro da aristocracia, não foi simplesmente aceito, mas, sim, apreciado e até mesmo admirado pela sociedade dos brancos. Ninguém sabia a origem da sua riqueza, pois não possuía nenhuma outra ocupação visível, a não ser a de medicar com ervas e a de exercer uma liderança inquestionável na sua comunidade. É possível que recebesse, como alegava, um substancial estipêndio do governo britânico, mas não sabemos por que essa quantia lhe era devida, nem de que forma lhe era paga. Até hoje, não encontrei prova de que o cônsul britânico em Porto Alegre ou as legações de Sua Majestade em Montevidéu, Buenos Aires ou Rio de Janeiro o sustentassem. E nos arquivos do Foreign Office, em Londres, não vi menção a José Custódio Joaquim de Almeida ou a pagamentos feitos a uma personalidade africana em Porto Alegre. É uma pena que, durante os 71 anos vividos por Custódio Joaquim no Brasil, ninguém pareça ter tido a curiosidade de pedir-lhe que narrasse a sua vida e se interessasse em escrevê-la. Não houve sequer um jornalista que lhe perguntasse o seu nome africano. Embora Nina Rodrigues e Manuel Querino, na Bahia, e Silvio Romero, no Rio de Janeiro, fossem exceções, a maioria dos contemporâneos do Príncipe de Ajudá acreditava que os negros não tinham história. Para Silvio Romero, era uma vergonha que os brasileiros não estudassem os africanos que tinham a viver a seu lado e a trabalhar em suas casas. 19 Como se dedicava a recolher canções e histórias populares, muitas delas de origem africana, ele sabia o valor do que se estava a perder. Instou, por isso, com os estudiosos de idiomas e outros especialistas para que aprendessem dos ex-escravos, antes que esses morressem, tudo o que sabiam de suas línguas, de seus povos, de seus costumes e de suas terras. Infelizmente para nós, o seu conselho não foi seguido. 1997